Será que realmente temos o poder que acreditamos ter? Vivemos em uma democracia, onde, teoricamente, todos têm voz, e o poder é distribuído entre diferentes esferas. Mas será que essa distribuição de poder é realmente benéfica para a população ou apenas uma forma sofisticada de controle? Antes de pularmos para conclusões precipitadas, quero convidar você a mergulhar comigo nessa jornada de questionamento e descoberta. Prometo que, ao final, você terá uma nova perspectiva sobre o que realmente significa viver em uma democracia. Talvez, perceberá que estamos perdendo algo essencial que jamais deveríamos ter deixado escapar. Quando falamos de democracia, o que vem à sua mente? Para a maioria das pessoas, democracia é sinônimo de liberdade, de escolha e de uma sociedade onde a vontade do povo prevalece. No entanto, a realidade é muito mais complexa. Desde que o conceito de democracia surgiu na Grécia Antiga, pensadores e filósofos, como Aristóteles e Platão, já questionavam se essa forma de governo realmente atendia aos melhores interesses da sociedade. Aristóteles, por exemplo, acreditava que a democracia poderia facilmente se degenerar em uma forma de tirania da maioria, onde o desejo de uma parcela maior da população poderia esmagar os direitos e interesses dos indivíduos. E aqui está o primeiro ponto de reflexão para você. Será que a democracia que vivemos hoje não é, na verdade, uma forma mais polida e maquiada de ditadura, onde a vontade da maioria é imposta aos que pensam de forma diferente? Para entender isso melhor, vamos analisar a estrutura do poder na nossa sociedade. A democracia moderna é geralmente sustentada em 3 pilares: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Eles deveriam, em teoria, servir como mecanismos de controle e equilíbrio uns sobre os outros. Ou seja, quando um poder tenta exceder suas funções, os outros 2 têm o dever de intervir e reestabelecer o equilíbrio. Essa ideia, conhecida como checks and balances, ou freios e contrapesos, é considerada a espinha dorsal de qualquer democracia saudável. Mas o que acontece quando, ao invés de trabalhar para equilibrar o poder, esses 3 pilares começam a competir entre si para garantir mais controle e influência? A briga pelo poder, que deveria ser uma bênção, pode se transformar em um jogo perigoso de interesses, onde o objetivo é apenas manter o status quo, independentemente das necessidades reais da população. Agora, pense comigo. Quanto mais os poderes brigam entre si, menos tempo eles têm para focar na criação de leis e soluções que, muitas vezes, apenas complicam a vida dos cidadãos. Isso pode parecer contraditório, mas, às vezes, o conflito entre os poderes pode ser visto como um fator positivo. Quanto mais tempo e energia eles gastam brigando, menos eles interferem diretamente na vida das pessoas. Isso nos leva à ideia de que a democracia, com todos os seus defeitos, ainda pode servir como uma barreira contra o autoritarismo direto. A luta pelo poder, então, não é apenas uma demonstração de ego ou vaidade, mas um mecanismo que, quando observado de perto, pode garantir que nenhuma entidade ou pessoa tenha controle absoluto sobre todos os aspectos da vida social. Mas e se essa bênção fosse mais forte? Como seria viver em uma democracia que evoluiu de forma realmente significativa, onde o poder não é apenas distribuído, mas também diluído ao ponto de que nenhuma esfera ou partido possa sobrepor a liberdade individual em nome de um bem maior? Essa reflexão nos leva a questionar se estamos realmente caminhando para uma democracia mais madura ou se estamos simplesmente aceitando uma ditadura disfarçada de múltiplos partidos. Claro, vivemos em uma sociedade onde, aparentemente, temos escolhas, podemos votar em diferentes candidatos, partidos e ideologias. Mas será que essas escolhas são tão livres quanto acreditamos? Ou será que estamos apenas escolhendo entre diferentes facções do mesmo sistema que, no final das contas, serve a interesses que não necessariamente são os nossos? Os países socialistas, muitas vezes chamados de segundo mundo, nos mostram uma forma clara de controle estatal, onde um único partido domina todas as esferas de poder. Em contrapartida, na democracia ocidental, temos múltiplos partidos disputando o controle. Isso pode parecer melhor, mas, em essência, será que não estamos apenas diante de uma forma mais sutil de ditadura, onde a diversidade de partidos é apenas uma ilusão de escolha? O filósofo John Stuart Mill, um dos defensores do liberalismo e da liberdade individual, já alertava para os perigos de uma sociedade que se contenta com a aparência de liberdade. Para ele, a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando o indivíduo tem o poder de questionar, de se opor e de resistir ao controle, seja ele vindo do Estado ou da própria sociedade. Então, onde isso nos deixa? Estamos, de fato, vivendo em uma democracia que atende aos interesses da maioria e, simultaneamente, protege os direitos dos indivíduos? Ou será que nos encontramos em uma sociedade onde o poder é fragmentado e dividido de maneira que pareça justo, mas,
na prática, serve apenas para perpetuar um sistema que impede a verdadeira evolução social? Se olharmos de forma crítica, veremos que, muitas vezes, as decisões políticas são tomadas não para resolver os problemas reais, mas para satisfazer interesses de grupos específicos. E isso, meus amigos, nos leva a uma outra questão crucial. Será que estamos realmente vivendo uma democracia ou apenas experimentando uma forma mais sofisticada de controle social, onde as pessoas são manipuladas a acreditar que têm escolha, quando na verdade, as opções são limitadas e previamente determinadas? Chegando até aqui, quero que você pare por um momento e pense sobre o poder que você tem em suas mãos. Não o poder de mudar o mundo de uma hora para outra, mas o poder de questionar, de refletir e de não aceitar tudo o que é imposto sem ao menos ponderar se aquilo realmente faz sentido. O filósofo Michel Foucault nos lembra que o poder não é apenas algo que é exercido de cima para baixo, mas algo que está presente em todas as interações sociais. Cada vez que aceitamos algo sem questionar, estamos, de certa forma, legitimando essa forma de controle. Por outro lado, quando nos permitimos questionar, estamos, de certa forma, resistindo a essa dominação sutil que está presente na nossa sociedade. E antes de continuar, quero pedir para que você curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe suas opiniões nos comentários. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas que podem fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Em teoria, a democracia deve proporcionar uma plataforma onde a voz de cada indivíduo conta, onde o poder é descentralizado e nenhuma autoridade tem o monopólio das decisões. Porém, ao analisarmos mais de perto, percebemos que há uma distância considerável entre o que a democracia promete e o que ela entrega. Essa lacuna é preenchida por jogos de poder, onde interesses específicos se sobrepõem ao bem comum, e é aí que a verdadeira essência da democracia se perde. Voltemos a alguns pensamentos clássicos que nos ajudam a entender essa questão. Jean-Jacques Rousseau, filósofo do Iluminismo, argumentava que a verdadeira liberdade só pode existir em um estado onde a vontade geral é priorizada sobre os interesses privados. Ele acreditava que, para uma democracia funcionar corretamente, os cidadãos precisavam ser engajados ativamente nos assuntos públicos. No entanto, o que vemos hoje é uma apatia generalizada, um distanciamento das questões políticas, muitas vezes porque as pessoas sentem que suas vozes não fazem diferença. O paradoxo é que, quanto mais os indivíduos se afastam, mais espaço há para que grupos de interesse ocupem o vácuo, moldando a sociedade de acordo com suas agendas. Essa luta pelo poder, que deveria servir como um mecanismo de controle, acaba se tornando uma disputa por privilégios. E essa é a raiz do problema. Ao invés de utilizar o poder para buscar soluções que atendam às necessidades da população, muitos políticos usam seu cargo para perpetuar sua própria influência e garantir vantagens pessoais. Esse fenômeno é visível em diversos países, independentemente do sistema político adotado. E isso faz com que nos perguntemos: até que ponto a democracia é realmente uma ferramenta para promover o bem-estar coletivo, e até que ponto ela serve como um disfarce sofisticado para que a elite mantenha seu domínio? A questão não é simplesmente a quantidade de partidos ou a periodicidade das eleições, mas sim a qualidade das decisões que são tomadas e o impacto real que elas têm na vida das pessoas. A democracia deve ser uma luta constante, não apenas entre poderes, mas principalmente entre ideias. Quando nos acomodamos e aceitamos o que nos é dado sem questionamento, nos tornamos cúmplices de um sistema que, na prática, continua oprimindo o indivíduo. Hannah Arendt, uma das mais importantes teóricas políticas do século XX, destacou que o perigo das democracias modernas é que, mesmo sem um tirano visível, o sistema pode se tornar tão autoritário quanto uma ditadura clássica, ao silenciar o pensamento crítico e reprimir a autonomia das pessoas. Agora, pare e pense sobre isso. Se a democracia realmente evoluísse de forma significativa, talvez tivéssemos um sistema onde não houvesse apenas 3 poderes dividindo suas responsabilidades, mas uma verdadeira participação popular em todas as esferas. Algo como uma democracia direta, onde as decisões importantes fossem submetidas à apreciação da população em uma escala maior. É claro que essa ideia traz consigo desafios imensos, pois nem sempre a vontade da maioria é a mais justa ou a mais sensata. Alexis de Tocqueville já alertava para o perigo da tirania da maioria, onde a vontade de um grupo majoritário pode esmagar os direitos das minorias. Por isso, ao mesmo tempo em que expandimos a participação popular, precisamos garantir que existam mecanismos para proteger os indivíduos contra o arbítrio da coletividade. Um dos caminhos para fortalecer a democracia é incentivar a educação política desde cedo. Não apenas ensinando como o sistema funciona, mas também desenvolvendo a capacidade crítica, para que as pessoas sejam capazes de questionar e propor soluções para os problemas que enfrentamos.
Outra possibilidade é adotar formas de democracia participativa, onde o cidadão não é apenas um eleitor, mas um agente ativo no processo de decisão, por meio de referendos, consultas públicas e plataformas de deliberação digital. Essas são formas de garantir que a democracia não se torne uma mera formalidade, mas uma realidade prática onde as decisões são tomadas com base no interesse coletivo e não apenas nas conveniências políticas. Vamos dar um exemplo concreto para ilustrar essa ideia. Imagine um país onde as políticas de saúde são deliberadas em assembleias populares e os cidadãos podem opinar diretamente sobre as prioridades e o destino dos recursos. Isso exige, claro, um elevado nível de maturidade política e de compromisso cívico, mas os benefícios seriam uma população mais engajada e uma administração pública mais transparente. Quando as pessoas sentem que realmente têm voz e que suas opiniões são levadas a sério, a confiança nas instituições aumenta, e os cidadãos tornam-se mais dispostos a contribuir para o bem comum. Entretanto, precisamos ser realistas. Nem todas as decisões podem ser tomadas pela maioria e, em muitos casos, é necessário que existam especialistas para guiar o processo de decisão. Mas isso não significa que as decisões devam ser tomadas de forma isolada ou sem a devida consulta pública. Existem formas de unir a expertise técnica com a participação popular, garantindo que a voz do povo seja ouvida sem sacrificar a qualidade das decisões. Esse é um equilíbrio difícil de alcançar, mas fundamental para que a democracia não perca sua essência. Quando olhamos para a história, percebemos que as grandes transformações sociais aconteceram não porque o sistema estava funcionando perfeitamente, mas porque as pessoas se rebelaram contra aquilo que consideravam injusto. Martin Luther King Jr., por exemplo, não aceitou passivamente as leis segregacionistas dos Estados Unidos. Ele lutou por mudanças, e essa luta inspirou milhões de pessoas a questionarem o status quo. Essa é a verdadeira força da democracia. A capacidade de mudar, de evoluir, de ser um sistema que se adapta às necessidades de cada época. Por isso, a nossa briga pelo poder não deve ser vista como algo negativo, mas sim como uma expressão saudável da nossa busca por uma sociedade melhor. Quanto mais brigamos, mais encontramos os pontos que precisam ser ajustados. O que precisamos evitar é que essa briga se torne apenas uma disputa por privilégios e benefícios pessoais. Ela deve ser uma luta contínua por justiça, por liberdade e por direitos que garantam a todos uma vida digna e plena. Ao chegar ao final deste vídeo, espero que você tenha percebido que a democracia é um processo em constante construção. Ela não é perfeita, e talvez nunca será. Mas ela é o melhor instrumento que temos para lutar contra o autoritarismo e para garantir que nossas liberdades individuais sejam respeitadas. No entanto, isso só é possível se estivermos dispostos a questionar o sistema e a exigir mudanças quando necessário. É uma bênção que, ao mesmo tempo, exige de nós uma responsabilidade imensa, a de nunca nos acomodarmos e sempre buscarmos uma forma mais justa e equilibrada de organizar a sociedade. A conclusão que podemos tirar é que, mesmo imperfeita, a democracia ainda é o caminho que nos permite sonhar com uma sociedade mais livre e mais justa. No entanto, para que esse sonho se realize, precisamos estar dispostos a lutar por ele. Isso significa questionar, resistir e nunca aceitar passivamente qualquer forma de dominação. Ao fazer isso, não apenas mantemos viva a chama da democracia, mas também oramos àqueles que lutaram antes de nós para que pudéssemos ter a liberdade de questionar. O convite que deixo para você é este. Não seja apenas um espectador da democracia. Seja um agente ativo, faça sua voz ser ouvida e nunca se contente com menos do que aquilo que você acredita ser justo.